Olá, amigos da TV Impacto, do Jornal Impacto. Estamos aqui hoje fazendo uma visita à residência do nosso campeão nacional de tiro prático. Ele já esteve conosco, fizemos uma matéria quando ele contou as suas conquistas, né? E claro que depois dessa matéria, em outras competições ele já esteve presente e conquistando sempre medalhas. Inclusive o Rafael vai mostrar aí o número grande de medalhas que ele já conquistou. Mas hoje, Alessandro Nascimento, hoje o nosso objetivo é falar aqui sobre porte de arma. Porque você, além de ser um atleta de tiro prático, também dá cursos em relação a uso de arma. Perfeito. Então eu queria que você fosse assim, muito claro, à vontade para não só explicar, mas até emitir a sua opinião. Ok, obrigado pela oportunidade, pelo espaço, né? Eu acho que esse é um assunto bem relevante, né, no momento atual que nós vivemos no país. E eu gostaria de lembrar que nós tivemos em 2005 um referendo, né, aqui no Brasil, onde a pergunta é se os cidadãos brasileiros gostariam que as armas de fogo e munições pudessem continuar sendo vendidas no país, né? E quase que 64% da população disse que sim, que gostaria que o comércio de armas continuasse no Brasil. E é uma votação histórica, porque nenhum presidenciável até hoje conseguiu ter esse índice de aprovação, né, numa eleição. E no referendo, o referendo foi muito claro, foram 63,94% da população a favor da venda de armas e munições no Brasil. E hoje nós vivemos um período muito complicado, né? Muito violento, né? Em alguns estados, principalmente, as milícias, o crime organizado está dominando, né? A gente vê nos jornais aí as pessoas andando com fuzil na rua, as crianças indo para a escola, as famílias indo trabalhar e os bandidos com fuzis, né? Então, os valores estão muito invertidos no Brasil e a gente precisa atacar de frente essa situação. Com relação ao porte de arma, nós tivemos o Estatuto de Desarmamento em 2003, né, que foi a Lei 10.826, né, o qual foi aprovado em 22 de dezembro de 2003, o qual definiu as regras para o porte de arma, para aquisição e porte de arma. Naquela época teve até um recadastramento, né, das armas, eu creio que muitos se lembram ainda dessa época, e as pessoas que recadastraram as suas armas passaram então a ser regido por essa lei. E na época de 3 em 3 anos tinha que fazer o teste de tiro, o exame psicológico para renovar os seus registros de arma, que agora é de 5 em 5 anos, sendo que o teste de tiro precisa ser feito a cada 2 renovações, ou seja, um teste de tiro vale para 10 anos. Então, a partir dessa época, mudou-se muito o comportamento das pessoas com relação ao porte de arma. Por exemplo, não é qualquer pessoa que consegue ter um porte de arma. Hoje, além das profissões regulamentadas pela legislação, o cidadão que comprova que está sendo ameaçado, que sofreu atentado, que preenche os requisitos, ele pode, então, dar entrada no pedido de porte devidamente documentado. E a Polícia Federal que decide, tem um poder discricionário sobre isso, decide se o cidadão pode ou não portar uma arma de fogo. Mas o mais importante, eu vejo, é que a pessoa, para portar uma arma de fogo, ela precisa estar preparada para isso. Eu queria, antes de centrar lá, eu queria só fazer uma diferença entre registro de arma e o porte. Qual a diferença? Exatamente. O registro de arma, acho que a pergunta é a posse e o porte, sim, né? Sim. Melhor dizendo. O registro é o registro realmente propriamente dito da arma na Polícia Federal. Sim. Ou no Exército Brasileiro, que é no Sinarme ou no Sigma. A posse é aquela arma que você tem para ter na sua residência, para defesa pessoal. Ela não pode sair de lá. Ela só pode estar na sua residência ou no seu local de trabalho, onde você é o proprietário da empresa, ou na sua propriedade rural. E o porte é que você pode então sair com essa arma, circular com essa arma, né, de forma velada, né, escondida, né,
você tem autorização para portá-la para defesa pessoal. Tem algumas regras na legislação quanto a ambiente. Você não pode estar portando essa arma em ambientes com grande concentração de pessoas, né? Então, basicamente é isso, a diferença de posse e porte, né? E eu acho, assim, na minha opinião, já emitindo a minha opinião pessoal, a arma de fogo, ela não é um instrumento que aumenta a violência. Não é. Na minha opinião, é o contrário. A arma de fogo, ela é um instrumento que inibe a prática do crime, né? De que forma? Se você está na sua residência, você tem uma arma de fogo, você sabe operar essa arma de fogo e você consegue antecipar o bandido que vai entrar na sua casa para assaltar, para estuprar, para matar, para fazer seja lá o que for, se você consegue, se tem essa capacidade, então você consegue evitar. Você consegue evitar uma situação como esta. Então, na minha opinião, você até diminui. Porque eu, se fosse um bandido, na minha sã consciência, eu não entraria na sua casa sabendo que você está armado. Então, hoje a gente chega à conclusão de que, devido a esse desarmamento do cidadão, o bandido vai com muito mais certeza de que ele não vai ser atingido. Sem dúvida. Desarmamento do cidadão. Você falou muito bem. A legislação desarmou o cidadão. Ela não desarmou o bandido. O bandido, ele não está sendo atingido pela lei. Qual é o bandido que vai entregar a sua arma de fogo? Nenhum. O cidadão de bem, agindo de boa fé, foi lá e entregou a sua arma de fogo. Então, eu particularmente, eu não concordo com isso. Tanto que nós temos no clube crianças atirando, mulheres atirando, atletas de alto rendimento atirando, ganhando competições internacionais. Nem por isso essas pessoas cometem crime. Quando a pessoa quer cometer um crime, ela vai cometer com o que ela tiver disponível. Seja uma arma de fogo, seja uma faca, seja um terçado, seja um pedaço de pau, uma pedra. Já vi reportagens de pessoas matando outras com pedra. E outros matam até com carro, né? Com carro. Quando a pessoa está dirigindo embriagado, ela está com todas as condições de matar uma outra pessoa ou várias outras pessoas, né? Atropelando, enfim. Então, quando a pessoa ela tem a intenção de matar outra, de ferir outra, de cometer um crime, ela vai cometer com o que ela tiver na mão, independente seja arma de fogo ou não. Então, acho que o problema da criminalidade, da violência, ela está nas pessoas e não na arma de fogo. Se fosse por isso, vamos proibir os carros, vamos proibir arma branca, que são as facas, vamos restringir o acesso à moto. Pessoa que vai para um bar, vai pilotando uma moto e sai de lá pilotando. Ela não está pondo a vida dela em risco, é de outras pessoas. Ela pode matar outras pessoas com essa moto. Agora tem aqui, Alessandro, a questão também da preparação. Você falou no início aí que lá no clube, inclusive, crianças praticam, né? Você tem exemplo prático disso, né? Inclusive na sua família. Isso. É isso? Isso mesmo. Mas a gente sabe que, você falou agora a questão dos carros, o cidadão, para ter um carro e conduzido nas ruas, ele tem que ter uma preparação, né? Vai para a autoescola até chegar a sua habilitação. Quando chega a habilitação, pelo menos é para isso, ele está preparado para usar aquele carro para sua condução, para seu transporte, mas não para atropelar, né? Então, é mais ou menos isso, a preparação para quem vai usar, para quem usa a arma, é isso também. Hoje a legislação brasileira, ela obriga o cidadão a fazer um teste psicológico para identificar alguns desvios de comportamento e um teste de tiro com o instrutor de armamento de tiro credenciado pela Polícia Federal. Ele vai demonstrar que ele tem habilidades para ter uma arma de fogo. Esse é o requisito, assim como tem os requisitos para se conduzir um veículo também. A diferença é que o veículo você pode comprar sem saber dirigir, né? E a arma de fogo não, você precisa passar pelos requisitos. Então, assim, na minha opinião, não é a arma de fogo que comete crime. A pessoa, quando quer cometer um crime, ela comete. Eu vou citar um exemplo aqui, por exemplo, aqui na América Latina, nós temos o Uruguai, que é o país mais armado, né, daqui da América do Sul.
Uruguai, para cada 6 residências, nós temos uma com arma de fogo. É o país onde o índice de criminalidade é o menor. O Uruguai é campeão em menor índice de criminalidade. E é o país mais armado. Segundo, Paraguai. Paraguai é fácil ou é difícil comprar arma de fogo? Aliás, o contrabando é muito fácil comprar arma de fogo. É o segundo país com menor índice de homicídios. Por que é o segundo? Porque está fronteira ali com o Brasil e o Brasil é considerado inflamado nesse quesito. Então, senão ele poderia até ser o primeiro. Então, os Estados Unidos, por exemplo, os Estados Unidos é um país super armado. Em cada 100 residências, 90 têm arma de fogo. Nós brasileiros, muitos de nós vamos para os Estados Unidos, ali para a Flórida, para passar nossas férias. Então não vamos mais para a Flórida passar férias, porque a Flórida tem mais de 2 milhões de cidadãos americanos civis portando arma de fogo nas ruas. Então a arma de fogo não é causador de violência. O ser humano, a pessoa, quando ela quer cometer algum crime, ela vai cometer com o que ela tiver na mão. Essa é a minha opinião, mas eu respeito a opinião de qualquer outra pessoa que pense ao contrário. Mas na minha vivência, como profissional do tiro, como instrutor de armamento e tiro, vários anos trabalhando com isso, a gente vê que a realidade ela é outra. A realidade é outra. Então, na minha opinião, o cidadão de bem, ele tem que ter o seu direito de poder decidir se vai se defender com uma arma de fogo ou não. Ele tem que ter esse direito. Eu acho que tem também muito a incompreensão em relação a essa situação. Às vezes, quando se fala em porte de arma, liberar o porte de arma, as pessoas interpretam de que todo mundo vai ter que ter porte. Não, vai ter a arma em casa quem quiser. Não é isso? Exatamente. E para ter, vai ter que se preparar. É isso? Exatamente. É isso mesmo. Então, só corrigindo, o Paraguai é o terceiro em menor homicídio, tá? Eu acabei de ler aqui na minha colinha que eu fiz aqui. Então, assim, a pessoa, se quiser ter uma arma de fogo e preencher os requisitos, ok. Você tendo condições de preencher os requisitos, ok. Se a pessoa não quer, não, eu decido, eu tenho medo, eu não quero ter uma arma de fogo em casa, eu não quero, ok. Também não tem nenhum problema. O que eu acho que precisa ter no Brasil é essa possibilidade do cidadão poder decidir o que é melhor para você. O Estado não está em todos os lugares ao mesmo tempo. Não tem condições. A polícia não tem condições de estar nos protegendo em todos os lugares ao mesmo tempo. Então o cidadão tem que ter esse direito de poder se defender. Eu lembro aqui em 97 para trás, 97 foi quando iniciou as legislações com relação a registro de arma, a controles de arma. Mas a legislação mais forte, que teve mais referência no assunto é o Estatuto de Desarmamento, que veio em 2003. Então, de 97 para trás, as pessoas andavam com arma naturalmente na cintura, na rua, nem por isso, se você for ver na série histórica, a criminalidade era alta naquele período. Não era. Então, quem comete crime é bandido, não é cidadão de bem. Cidadão de bem tem arma para se defender. Bandido tem arma para cometer crime, como pode cometer crime com qualquer outro item o qual ele julgar que seja necessário para fazer o seu intento. Então, essa é a minha opinião com relação a esse assunto. Bem, então, antes de a gente encerrar também, vamos agora à parte do esclarecimento que interessa para quem está nos assistindo e de repente quer passar por um treinamento, né? Qual o caminho aqui em Santarém? Hoje nós temos uma entidade desportiva na prática do tiro que tem sido muito importante no quesito de treinamento, de desmistificação de arma de fogo. Nós temos treinamentos frequentes lá quanto a manuseio de arma de fogo, manutenção, prática, né? Inclusive fazer alguns disparos lá. Então a gente consegue oferecer esses cursos lá no clube. Tem um site lá, clubectt.com.br. Tem algumas informações lá que as pessoas podem pegar. Mas o principal, para você ter uma arma de fogo,
você passe por um treinamento. Você precisa aprender a manusear uma arma de fogo, para no momento em que precisar, saber operá-la. Você não vai dirigir um carro sem ter passado por um treinamento, senão você não vai nem conseguir sair do lugar. A arma de fogo é da mesma forma. Você precisa aprender. Uma outra coisa que eu não gostaria de lembrar aqui, é que hoje nós temos um mercado fechado de arma de fogo no Brasil. Nós temos as empresas brasileiras, elas não têm condições de atender a necessidade da população. Que eu acho que isso deveria ser aberto. Nós deveríamos ter o livre comércio de outras marcas. Outras marcas poderiam entrar no Brasil para atender a nossa população, entendeu? Com relação à qualidade de armas, equipamentos de última geração. Então hoje o Brasil é fechado. Nós só conseguimos comprar armas daqui, fabricadas aqui no Brasil. Então eu acho que isso também seria uma coisa que a gente precisaria mudar no nosso país. A gente ter a opção de comprar armas e munições de várias marcas. Certo. Mas eu não posso terminar essa nossa conversa aqui, Alessandro, antes de abordar uma situação que isso é corriqueiro na sociedade. É o medo de que, se você tiver uma arma em casa, a criança pode... Aliás, aconteceram acidentes, né, de criança atirar em outra criança e tal. Qual é a sua posição em relação a isso? Eu tenho crianças em casa. Eu tenho a Alice, de 10 anos, e a Catarina, de 14. E tenho a Camila também, de 19, que não está morando mais com a gente, está estudando em Belém. Mas a Camila foi 2 vezes campeã brasileira, com 15 anos e com 16 anos. Campeã brasileira de tiro prático, na categoria júnior. E a Alice e a Catarina, elas manuseiam arma de fogo naturalmente. Levo elas para o clube, elas atiram lá normalmente. Então, a minha opinião pessoal, e de como instrutor também, é que se você esconder as coisas da criança, a criança vai procurar até encontrar por conta da curiosidade. As crianças têm curiosidade. Se você esconder algo da criança, a criança ela vai procurar só pela curiosidade. Eu lembro quando eu era criança, meu pai fumava, enquanto eu não achei onde ele escondia a carteira de cigarro e não acendi um cigarro, eu não sosseguei. Eu e o meu irmão. Então você imagina uma arma de fogo escondida de uma criança. Então eu acho que a criança, uma residência que tem arma de fogo, a família toda precisa ir para o clube, precisa receber treinamento, orientações, a criança precisa aprender a manusear, faz os disparos dela lá para perder toda a curiosidade, para que ela possa então saber o que é, e quando ela quiser atirar, praticar, ela fala para o pai leva no clube e então lá eles praticam o esporte. Eu falo isso por experiência própria, na minha família e na família dos meus amigos que também têm crianças que praticam o tiro. E as famílias americanas também, onde as crianças desde de pequeno já ganham uma arma de fogo. Normalmente uma pistola 22, um rifle 22 e vão brincar naturalmente. Então, a gente tem que acabar com essa coisa do achismo. Eu acho que vai acontecer isso. Se eu tiver uma arma, a criança pode pegar, levar para a escola. É isso? Então eu acho que a gente precisa parar com esse negócio de achismo. As pessoas precisam sim compreender, entender, saber como funciona, por que funciona daquela forma, por que ela está em casa, para que serve uma arma de fogo. E se a pessoa tiver criança, vai ter curiosidade, leva para o clube e coloca ela para atirar no local apropriado, com as pessoas apropriadas, com os instrutores apropriados. Então eu faço isso, meus amigos fazem isso e nós não tivemos e não temos nenhum problema. Então eu acho que o problema é a curiosidade. Quando você dá um brinquedo para a criança desmonta aquele brinquedo ali na primeira semana. Depois o brinquedo, nunca mais ela pega no brinquedo, né? Porque ela perdeu a curiosidade. Então eu penso dessa forma, mas também respeito quem pensa ao contrário. Respeito normalmente. Eu acho que isso é uma coisa de família, uma coisa interna, que precisa ser... meio cultural, né? Exatamente, dentro de casa, né? Eu lembro que no interior, no passado, não muito distante, as crianças iam caçar, não é verdade? Sim. Há alguns anos atrás, as crianças... Imagino que se você veio do interior, imagino que você com 14, 15 anos já caçava, né? Não é verdade? No passado era assim. E nem por isso a gente tinha problemas, né?
Problemas acontecem, são casos muito, muito isolados, mas não é, repito, não é arma de fogo, é a pessoa. Se a pessoa quer, ela comete crime. Entendeu? Então não é a arma que causa, que aumenta a quantidade de violência ou de homicídios. Essa é a minha opinião. Tá certo. Então, nós conversamos aqui com o Alessandro Nascimento, campeão de tiro prático no Brasil, destaque em vários certames internacionais e que inclusive está hoje entregue ao departamento médico, né? Passou por uma cirurgia de joelho, ainda bem que não foi de mão, é no joelho, né? É verdade. E que ele continue ganhando e trazendo as medalhas para Santarém. Obrigado, eu agradeço o carinho da TV Impacto, né? Já é a segunda vez que a gente está por aqui conversando, né? Sobre um assunto que eu gosto muito de falar, que faz parte da minha vida, né? E estou à disposição, espero que a gente possa trazer alguns campeonatos internacionais aí para a gente conversar mais sobre esse assunto, né? Tá certo. Um abraço a todos, Deus abençoe a nossa nação, que a gente possa resolver os nossos problemas, né, o mais rápido possível. Tá certo, muito obrigado. E é isso, a TV Impacto sempre levando a melhor informação para você.